Bom dia. O irmão Alicã poderia orar, começando nossa pregação aqui. Senhor Deus e Pai, antes de qualquer coisa, Senhor, queremos manifestar nossa gratidão por esse pedido, Senhor, trazido até aqui, ao seio da igreja, ao seio do teu povo, Senhor, nos ensinar a verdade. Muito obrigado. Nós queremos te agradecer assim pela tua palavra. Essa luz, esse guia para as nossas vidas, para o mundo moderno, mas a ciência acha que tem a palavra final, nós sabemos que a tua palavra tem a palavra final sobre todas as coisas. E o livro tem, Senhor, nós temos a honra de guardar essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. A vida cristã começa pela fé. A fé é um instrumento pelo qual Deus derrama sua graça a um pecador arrependido e o salva. Conhecidíssimo Efésios 2, 8 e 9 diz, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é um instrumento que Deus aplica a sua graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, exercer fé é condição necessária para que alguém seja salvo, para que alguém se torne uma nova criatura, para que alguém passe a ter vida espiritual. Então, todo crente, por definição, tem fé em alguma medida, senão nem crente seria. Além de condição necessária para a salvação, o exercício de fé ele é necessário para o desenvolvimento normal do relacionamento com Deus. A vida com Deus é um exercício prático de fé nele. A gente até viu agora na aula do Tiago sobre oração, né? de fé oração sendo o exercício prático da fé. Então, Hebreus 11:6 fala isso, né? De fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador ou recompensador, presenteador dos que o buscam. Então, a fé é necessária para alguém se tornar salvo, para alguém ter vida espiritual, e é necessário para que essa vida seja vivida na prática, seja desempenhada, o relacionamento com Deus seja mantido. Então, todo salvo tem alguma medida de fé, certo? E continua a usar determinada medida de fé. Mas a intensidade dessa fé ela é muito variável, como a gente sabe na nossa própria experiência, e olhando ao redor, e olhando para grandes crentes na história. Mas na nossa própria vida, se fôssemos os únicos crentes do mundo, se você for o único salvo do mundo, você saberia que a intensidade da fé varia. Ela varia, não é como, sei lá, um relógio, que ou você está com ele ou você não está. Ou ele está completo com você, ou ele está completamente fora de você. Com a fé não é assim. Você tem ela em intensidades, em forças variáveis. Então, ela varia de pessoa para pessoa, varia de uma mesma pessoa, dependendo da época, da circunstância ou do assunto. A gente tem um exemplo muito claro disso, né, de Pedro, e como sempre Pedro é meio intenso nas coisas, né, e essa variação da fé ocorreu em segundos. Disse num episódio, ele falando com o Senhor Jesus Cristo, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele creu naquilo e deu resultado na hora. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E a gente conhece bem o que é essa variação na fé. Tem momentos que a gente crê muito numa determinada verdade que Deus afirma. E no mesmo dia, ou na mesma semana, no mesmo mês, a gente vacila em crer naquela mesma coisa que a gente tinha acabado de crer. Pedro fez isso em segundos, e a gente sabe o que é isso. Tem assuntos que a gente crê com mais facilidade, tem assuntos que a gente crê com maior dificuldade. Então, se você tem crido, de maneira geral, no que Deus afirma na sua palavra, e tem levado realmente a sério isso, graças a Deus, se alegre por isso, e cuide para pecados e outros fatores não atrapalharem esse gostoso exercício de fé no que Deus afirma. Mas eu queria dedicar aqui o restante da pregação para tratar da dificuldade de crer no que Deus afirma. Crer.
Crer de verdade. Crer para valer. Crer até onde for possível crer. Já que pelo menos um crer superficial, todo crente tem. Senão nem salvo é. Então não é grande coisa você ter um crer superficial a vida inteira. É muito bom porque você já vai para o céu, você já é um salvo. Mas você tem que aprofundar esse crer ao longo da vida. Muito. Quero ler com vocês uma passagem do Evangelho de Marcos, que para mim é uma das mais humanas das Escrituras. A gente vê aqui muitos contrastes, vê aqui a luta do bem contra o mal, vemos aqui uma vontade de acertar cheio de falhas. Obrigado. Marcos 9, vamos ler apenas do 19 ao 24. Quero destacar uma frase dramática aqui. Esse trecho, o cenário que ele ocorre, ele se torna ainda mais impactante, porque ele ocorre logo após a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Um momento de maior glória terrena nele, no seu estado esvaziado em que ele esteve aqui. E ao descer daquele monte, talvez minutos depois do seu momento mais glorioso em seu estado esvaziado, o Senhor Jesus se depara com toda sorte de mazelas, ali, a poucos metros, embaixo do monte. Vamos ler o trecho. Ele encontra um homem com um filho horrivelmente endemoniado, a quem os discípulos não conseguiram curar. 3 discípulos e o próprio Senhor tinham acabado de ter uma visão do céu. Cristo tinha estado glorificado ali, e poucos metros abaixo, minutos depois provavelmente, ou poucas horas, se depara com uma criança horrivelmente endemoniada, discípulos que não conseguem curá-la. O contraste não podia ser maior aqui. Vamos lá. Marcos 9, 19 a 24. Vamos ler apenas esse trecho. Então, Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo, o menino endemoniado. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito, o demônio, imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É sobre essa frase que eu queria falar no restante da pregação. Aquele homem tinha fé. Ele sabia que tinha. Ele cria. Mas era tão pequeno que era quase como se não tivesse. Tem aquela expressão que a gente usa muito aqui no Ceará, né? Tem, mas está faltando? Era quase isso. Tem fé? Tem, mas está quase faltando. Isso aterrorizou aquele pai, porque ele viu que a cura do filho estava dependendo do tamanho da fé dele. Ele pediu cura e disse, Cristo diz, é possível ao que crê. Ele se desesperou, né? Disse, puxa, a minha falha vai deixar o menino continuar nesse estado lamentável que ele está desde a infância. Ele certamente se aterrorizou aqui. E o levou a clamar por ajuda com toda a sinceridade. Diz, olha, Senhor, a fé que eu tenho é essa, mas me ajuda porque ela é quase inexistente. E isso é muito bonito, é muito humano, é muito sincero. Essa pode ser a nossa oração diária. A gente deve imitar o clamor desse homem, irmãos. A gente deve ver que a nossa fé é muito menor do que deveria. E pedir, mas pedir com a intensidade que esse homem pediu. Com o medo que esse homem tinha de não receber a cura ali. Deus se agrada de pecadores arrependidos que clamam a Ele com a sinceridade desse homem. E a gente deve imitá-lo nisso. Sabendo que Deus não nos deve coisa nenhuma. Se for exigir merecimento de Deus, a gente ganha um inferno todinho para nós. Então, merecimento não entra na conversa com Deus. É sempre pela graça dele. Isso é o começo, é o beabá. Mesmo se você não estiver numa crise generalizada de fé, como eu acho que é o caso de todos aqui, ninguém está numa crise aqui, eu imagino numa crise generalizada de fé, duvidando de tudo que Deus afirma. Felizmente eu acho que não, graças a Deus por isso. Mas mesmo assim, sua oração diária também pode ser, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Se a gente pensar bem, aprofundar um pouquinho, a gente vai ver que a nossa fé ela é mais superficial
muitas vezes, constrangedoramente, bem mais superficial do que a gente pensa que é. E para sugerir isso, eu vou fazer aqui 3 testes e com eles a gente encerra aqui a nossa pregação. Primeiro teste, passagem muito conhecida, 1 Pedro 5 e 8. Vamos lá. Acho que todo crente com mais de 6 meses de conversão já leu esse versículo. É muito reproduzido em marcadores de Bíblia, em cartõezinhos, etc. 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A gente sabe disso. Todo mundo que acredita que isso é verdade. Mas a gente crê nisso, com a intensidade que aquele pai daquele menino clamou ao Senhor Jesus, a gente pede a Cristo para crer nisso, para valer. Até que ponto a gente crê de verdade nisso? A gente crê mesmo que existe um ser maligno, nosso inimigo, que quer destruir a gente e está nos procurando para destruir a gente. Até que ponto a gente acredita de verdade nisso? Se você soubesse que tem um grupo terrorista, uma organização criminosa armada, à sua procura pela cidade, um monte de fuzil aí, com um monte de informante, equipamento de comunicação, um monte de coisa, está lhe procurando, lhe jurou, pagando 20 mil reais por sua recompensa, para quem encontrar. Você ia andar passeando pela cidade despreocupado? Óbvio que não. E se escondendo em casa ou na casa de outra pessoa. E por que tanto cuidado com a proteção do nosso corpo físico contra ataques humanos e tão pouco cuidado com a proteção do nosso espírito, da nossa alma, com um inimigo muito mais poderoso que um grupo terrorista ou que uma organização criminosa, que tem milhares de anos de experiência de como derrubar pessoas? Se existe um inimigo poderoso que está lhe procurando e é seu inimigo, lhe jurou, é inimigo seu, está lhe procurando para lhe causar grande mal, por que você anda tão descuidado na internet? Por que você anda tão descuidado com a sua cobiça? Incluindo tudo que é porcaria de propaganda, invejando uns aos outros. Por que isso? É verdade ou não é que esse diabo existe? É verdade ou não é que ele é seu inimigo e está lhe procurando para lhe destruir? Se é verdade, ajude de acordo. Hajamos de acordo. Os exemplos são infinitos. E essa conduta prática mostra que a gente não crê tanto assim no que a Bíblia afirma. A gente acredita em determinada medida, mas não acredita tanto, não é tão próximo da gente. Tem um adversário poderoso me procurando para me derrubar, então eu não vou andar passeando descuidado tolamente. Então, se a gente crê de verdade nesse versículo que todo mundo conhece aqui, a gente vai ser menos irresponsáveis na nossa conduta prática. Então, a nossa conduta prática mostra que a gente não acredita tanto assim nessa verdade. E é um problema que a gente precisa resolver, se possível, a partir de hoje. Um outro teste, ele já foi apresentado semana passada à mocidade na aula da escola dominical. Então, muitos já ouviram, só que como boa parte não ouviu, eu vou repetir para quem não teve a oportunidade de ouvir ainda. Mateus 6, 19 a 21, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas, aí é uma ordem, imperativo: ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Todo crente acredita que o céu vai ser bom. Todo crente acredita que vai ser melhor do que aqui. Menos aqueles que acham que vão ser só anjinhos gordinhos tocando harpa, e talvez seja mais chato do que aqui. Mas o céu não é assim, não tem nada a ver essa imagem com o que a Bíblia fala. Se a gente realmente crê que esses tesouros no céu são valiosos, que eles existem, que eles são valiosos, que são muito bons, a gente vai querer. Deus sabe como a gente funciona. Ele colocou aqui esse incentivo porque sabe que o próprio versículo fala: onde está o nosso coração, né? Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. E a gente busca satisfazer os desejos do coração. Isso é normal, é instintivo da gente. Mas a prática demonstra que a gente não crê tanto assim que esses tesouros existem, ou se existam, que eles sejam lá grande coisa. Né? Eu dei até um exemplo na sala de aula, vou repetir para quem não ouviu. Se você recebesse 3 mil reais a cada culto que você venha, preste atenção na pregação e traz uma lição prática para a sua vida, 3 mil, todo mundo ficava concentrado. Todo mundo dava um jeito de aprender alguma coisa. 6 mil reais todo domingo? Quem que não quer?
né? Ganhar um Corolla zero, se você ajudar um determinado irmão que você sabe que está precisando e você pode ajudar e você deixa para depois, não, sei lá, ano que vem, né? Para que essa pressa? Mas se você ajudar, ganha um Corolla zero, chave na porta ali, só abre a gaveta, está lá a chave. Tinha perigo de chegar amanhã de manhã sem ajudar? Duvido. Você já ia no carro para amanhã, já ia para trabalhar amanhã no carro novo. Perigo zero. Então, o tesouro no céu vale menos do que um Corolla e vale menos que R$3.000. Não tem outra. Não tem outra. A nossa conduta mostra o tamanho que a nossa fé nessas coisas é assim. Não tem outra explicação. Se o tesouro do céu existir, ele vale menos que R$3.000. Então é uma pena, né, que incentivos assim, terrenos, funcionem mais para a gente do que incentivos eternos celestiais. Então a gente tem um problema aí que precisa resolver, é um problema de fé. A gente nunca viu esse tesouro. O carro a gente viu, R$3.000 a gente sabe quanto é. O tesouro no céu a gente não sabe. Mas a gente precisa crer. Por isso que é fé. É fé no que Deus afirma, mesmo se a gente vê. Isso não faz de nós os piores crentes que já nasceram. Todo crente tem esse problema. É assim. Deus sabe do que a gente é feito. E por isso que o amor dele por nós é tão grande, é tão constrangedor. É a graça dele. Ele salvou a gente sabendo o tanto que a gente é curtinho de fé. O tanto que a gente é mau. O tanto que a gente é egoísta. Ele sabe. E ele salvou a si mesmo. Ele salvou querendo, ele quis salvar a si mesmo. Ele morreu, o Senhor Jesus Cristo, a si mesmo. Por isso que a graça dele é tão gigantesca, é tão constrangedora a nós até. Mas ele colocou esse incentivo e nos manda buscar. Não é, olha, se vier, tanto faz. Não, ele disse, busque, procure, bote o seu coração nisso. E a gente precisa crer nisso de fato. E o terceiro e último teste está lá em Colossenses 3, 22 a 24. Vamos abrir a Bíblia. Não sei se o Felipe já falou na aula, tem a ver com o assunto aí. Realmente os temas da EBD agora estão bem práticos, né? Já toquei em dois deles aqui naturalmente, né? Em oração, e a gente vai falar agora de um pedaço, pelo menos, de trabalho. Colossenses 3, 22 a 24. Servos, ou escravos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Tudo isso foi dito para os escravos. O contexto aqui não é trabalho na igreja, não é ser missionário numa terra distante. O que foi dito aqui, de tudo fazer de todo o coração, e a Cristo a que estáis servindo, é o trabalho de um escravo para o seu Senhor. Não é serviço cristão aqui que está em vista, serviço eclesiástico. Não é. Não é ministério em tempo integral. Não é. No versículo seguinte ele vai falar sobre como o dono do escravo, o Senhor, deve tratar o escravo. Então é tudo para escravos aqui, que era o costume da época, né? Felizmente ficou para trás. O que quer dizer aqui? Todas as nossas atividades diárias, assunto aqui imediato, profissionais, né, devem ser feitas de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Não imediatamente para aquele senhor de escravos, não imediatamente para o dono da sua empresa ou para o chefe imediato na repartição pública. O Senhor nos recompensará, como diz aqui, mais uma vez a noção de tesouros no céu, aqui chamado de a recompensa da herança. Ele diz, façam isso de todo o coração, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Esse não é um ensino secundário obscuro da Bíblia, não é. Mas vamos lá. Mesmo antes do pecado, havia muitas funções a se realizar, segundo o relato de Gênesis. Tinha que cuidar do jardim, tinha que cuidar dos animais, tinha que se relacionar com Deus, tinha que relacionar um cônjuge um com o outro. É interessante que a gente não vê ali antes do pecado, Deus mandando Adão construir uma igreja. Adão passa o dia pregando para Eva. Não foi isso que teve. É claro que ele adorava a Deus, é claro que eles falavam sobre Deus um com o outro, mas a ordem não foi essa. A ordem foi cuide do jardim, cuide dos animais e mantenha um relacionamento uns com os outros, né? E a gente via isso acontecendo. O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Que Deus se agrada quando os seus filhos realizam as mais diversas atividades. Todas elas.
ele não está confinado ao universo da igreja ou do serviço eclesiástico. Ele não está confinado a isso. É claro que é importantíssimo termos igreja, é importantíssimo termos missionários, é importantíssimo tudo isso. Mas não é tudo. Deus não está limitado a isso. Não é que Deus atua só ali e o resto ele está fora. Não tem nada a ver isso. A Bíblia não ensina isso. Deus está no seu trabalho, na sua casa, no trânsito, do mesmo jeito que está aqui. Ele não é onipresente? A Bíblia não diz isso, que ele está em todo lugar? Você pode ter o mesmo relacionamento com ele, ou mais, num hospital doente do que aqui. Muitos dizem que as orações mais intensas foram feitas nos hospitais. E é provável que tenha sido. Muito mais nos hospitais do que nas igrejas. Então Deus está em todo lugar, ele não está confinado ao ambiente da igreja, nem ao do ambiente do serviço cristão. Então, porte-se com decência na presença dele onde você estiver, mesmo no engarrafamento. E todo mundo crê nisso em alguma medida. A gente conhece isso e acredita. Mas acredita em que profundidade? Em que profundidade? E aí era o teste que eu queria fazer. Você crê de fato, nós cremos de fato que estamos servindo a Cristo em nossa profissão? Qualquer que seja ela? Acredita mesmo nisso? Se acredita, então por que está reclamando tanto dela? Por que está invejando alguns colegas? Por que tem hostilidade com o chefe? Está servindo a ele ou está servindo a Cristo, em primeiro lugar? Você acha que só está servindo a Cristo nas raríssimas oportunidades em que consegue ter alguma conversa pessoal no trabalho e fala algum versículo, alguma aplicação bíblica? São raras. No ano vai dar o quê? 15 minutos disso? É só nesses 15 minutos que serve a Cristo? Você acha que só o serviço na igreja é agradável a Deus? Que ele só fez igreja no mundo e que o resto foi acidente, surgiu por acaso, brotou, sei lá o quê? Não é assim. Não é assim que a Bíblia diz. Se Deus te chamou para o serviço cristão em tempo integral, o ministério cristão em tempo integral, então vá. Não perca tempo com o que está atrapalhando sua carreira cristã. Vá logo, hoje, amanhã. Mas se não, não faça a tolice de largar tudo para um serviço que Deus não está lhe chamando. O ministério cristão em tempo integral não é a única forma de servir a Deus, longe disso. A Bíblia não diz isso, nem perto. Então, todo crente tem que servir ao Senhor Jesus Cristo em tempo integral, onde quer que esteja, onde quer que trabalhe, onde quer que more, o que quer que faça, quais habilidades tenha recebido de Deus para exercer e tudo. Alguns vão servir em tempo integral, mas a maioria dos salvos não vão servir em tempo integral e não devem servir mesmo em tempo integral, não foram chamados para isso. Deus tem muito mais a fazer além de serviço cristão em tempo integral. Uns estudarão para formas de curar doenças, inclusive dos que estão em serviço cristão em tempo integral. Eles não vão ter tempo de estudar remédios ou tratamentos, não vão. Alguém vai ter que estudar isso. Alguém vai ter que ensinar crianças e adultos sobre as diversas áreas do conhecimento. Outros vão ter que transportar os doentes e os médicos, os alunos e os professores, para se encontrarem, para os locais em que eles precisam se encontrar. Precisa ter essa atividade. Outros vão manter o sistema de comunicação funcionando, para você poder estar em contato um com o outro, tudo isso, marcar coisas. Outros vão informar fatos relevantes uns aos outros, a imprensa. Outros vão assumir funções de governo, incluindo refrear a prática de crimes, para que todos possam ter uma vida mais adequada e tudo isso. Outros vão trabalhar para que toda essa turma que eu falei possa comer, possa se alimentar, possa ter um frango, um arroz, um vegetal, o que seja. E outros vão construir as casas e as estradas em que todos esses vão morar e vão transitar. Então, tem muito mais a fazer do que o serviço cristão em tempo integral, puro e simples. Deus se agrada e é glorificado em todas essas atividades. E todo crente tem que servir ao Senhor Jesus Cristo fazendo qualquer uma delas, ou qualquer uma das milhares outras, que eu obviamente não vou ficar... Não tem como esgotar aqui. Então, o que eu queria trazer para nós é que a gente deve amar a Deus e ao próximo, realizando qualquer dessas atividades ou qualquer das milhares outras que existem, que obviamente eu não falei aqui no tempo que tenho. Então a gente deve prestar o melhor serviço possível a ele e ao próximo na atividade que você exerce. E claro, se você chega na conclusão que tem que mudar de atividade para uma outra, ou que tem que ir para o serviço cristão em tempo integral, então vá. Mas não se sinta que não está servindo a Cristo por não estar no ministério cristão em tempo integral. Isso não tem base bíblica para você acreditar nisso. E outra situação decorrente disso, tem uma proximidade próxima, e com ela realmente encerro, são nossas famílias. Nós cremos de fato que estamos servindo a Cristo de todo o coração em nossas famílias? Em certa medida todo mundo crê, mas
crê mesmo? Até que ponto? Não dá para ir mais fundo nesse crer? Porque se a gente crê mesmo, por que você sente que está perdendo tempo quando brinca com seus filhos? Não estou falando da aula sobre Bíblia para os seus filhos, estou falando brincar. Por que você está perdendo tempo? E às vezes na brincadeira você apresenta uma lição, um conceito muito mais valioso do que num momento formal, parado, etc. Se você crê que pode e deve servir a Cristo na sua família, então por que você participa tanto de programações da igreja e deixa seus pais desassistidos na velhice? Os judeus foram criticados por isso. Eles estavam dando para o serviço religioso corban, parece que falava. Tem falando nos evangelhos disso. E Cristo critica, repreende. Ele disse: vocês estão dando para o serviço religioso e deixando seus pais em necessidade. Isso é errado. Um dos 10 mandamentos é honrar pai e mãe. Então, só para ter esse cuidado. E porque se você crê que pode servir a Cristo na sua família, por que trata com indiferença a esposa ou o marido? Você está servindo a ela, a ele ou a Cristo e uns aos outros? Então, queria só trazer essa reflexão aqui, que Deus está tanto aqui quanto em todo lugar da sua vida, na sua família, no trânsito, no trabalho e tudo isso, e que a gente tem que servi-lo em todos esses ambientes, em todos esses locais, com as suas diversas circunstâncias. Então, que a gente faça valer cada dia com a nossa família, com o nosso trabalho, que a gente vive intensamente a vida cristã aqui, com a família, com o trabalho, com onde seja, com os vizinhos, na associação que você faça parte, o que seja, e se agradeça a Deus, tanto pelos dias alegres, pelos cansativos, pelos enfadonhos, tudo isso, mas que essa noção de servir a Cristo em todo local, de todo o coração, isso vai mudar a sua forma de ver a mesma sala de trabalho, a mesma sala de casa, a mesma conversa com seus pais, avós, netos, o que seja. Então, que a gente age em amor a Ele e ao próximo, né, servindo a Cristo em todas essas áreas. Então, que a gente possa viver, de fato, com intensidade a vida cristã, e acho que para isso um bom começo é clamar com a intensidade que aquele homem fez, né? Eu creio, Senhor, eu creio nessa verdade que Tu está afirmando aqui na Bíblia, mas, por favor, me ajuda na minha falta de fé, porque eu estou crendo pouco nela e eu quero crer mais. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Te peço que o Teu Espírito possa aplicar a Tua palavra aqui a cada um de nós. Te peço que Tu filtre minhas falhas, minhas limitações, minha maldade e transmita aos irmãos, que Teu Espírito possa deixar de lado essas impurezas e aplicar a Tua palavra diretamente aos corações de cada um, e que haja efeito prático aqui. Que a gente possa de fato crer no que Tua palavra afirma, que Teu inimigo, o diabo, ele está à nossa procura para nos destruir, que a gente não deve andar tolamente aí pelas diversas armadilhas que ele coloca. A gente deve desejar os tesouros que Tu nos promete muito na Tua palavra, mais do que a gente está acostumado a pensar, e que a gente deve Te servir de coração, de todo o coração, no nosso trabalho, na nossa família, em todos os nossos ambientes. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Até a noite.